Olá, queridos, boa noite para todos. Shalom Adonai. Com muita alegria que nesse momento nós estamos abrindo essa live aqui com o propósito de trazer até você que está nos ouvindo, aqueles que vão entrar na live, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para a sua vida. Desde o princípio da humanidade, a igreja ela tem sido um reduto de fé e esperança para aqueles que necessitam, que estão carentes da misericórdia, da graça e da glória de Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a todos que estão participando, que vão participar. Mandar um abraço bem forte aí para todos os discípulos do Ministério Apostólico Nova Vida. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Quero mandar um abração também para o meu irmão Fernando, que está lá em São Paulo, com a dona Lindaura, a avó dele. O Fernando, que é filho da missionária Lúcia. Eu te amo. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Que Deus te complete, que Deus te dê gozo, alegria e supra todas as suas necessidades. Um abraço também para você cristão de todas as denominações que estará participando conosco. Um abraço para você católico, você espírita, você bandista, todos os amigos do Face. Que Deus os abençoe e Deus vos guarde. Eu quero compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus. E você pode pegar sua caneta, pegar sua agenda, você pode anotar os capítulos e versículos. Te peço que você depois possa ruminar isso aí, você possa orar em cima e Deus vai melhorar também para você te trazer muito mais revelações da palavra de Deus, queridos. Que Deus abençoe a cada um. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, o verso de número 35 ao 41 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se então um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve então grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram então um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até ao mar e o vento lhe obedece? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está a santa palavra de Deus. E esta palavra que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar compartilhando com os irmãos. É um texto muito conhecido da nação cristã. Eu digo que isso aqui é um clássico do Evangelho. Dentro do contexto, ocorreu aqui um grande milagre, um milagre que contrariou até mesmo a lógica da natureza, porque Jesus, ele descreveu, ele enfatizou, realizou um milagre que não foi um milagre de cura. Ele não tirou nenhuma doença do ser humano, ele não repreendeu no espírito maligno. Nesse momento, Jesus repreende a força da natureza, porque os discípulos enfrentavam uma tempestade. E o que é uma tempestade? É um fenômeno da natureza. E quando a tempestade ela vem com muita força, com muito poder, não há quem possa resisti-la a não ser o próprio Jesus. E Jesus, então, contrariando toda a lógica da natureza, ele repreende a tempestade que envolvia o mar, que estava bravio, envolvia um forte vento. Os discípulos apavorados, desesperados, sem saber o que fazer, eles recorrem a Cristo. Jesus, com seu poder, com a sua autoridade, ele se ergue, ele repreende ali aquela tempestade. Eu quero nesse momento dar um tema à nossa ministração dessa noite. A segurança que nós encontramos no Senhor Jesus. Em João 15, verso 5, o próprio Cristo disse: Sem mim nada podeis fazer. Em João 16, 33, o próprio Cristo disse: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos olhar hoje para a atualidade. Nós estamos como a nação de Israel se encontrava no deserto, somente dependendo do Senhor. Muitas das vezes dúvidas, a incredulidade está chegando
no meio dos povos, das nações, no meio do povo que é chamado povo de Deus. Queridos, estamos sim como no deserto. Estamos mais ou menos como aquele povo estava lá. Diferente da geografia. Porque a guerra hoje, a batalha é espiritual. Estamos em um momento de grande dificuldade, de grande dor, de grande angústia. Estamos caminhando por um terreno desconhecido. Umas coisas que ocorrem conosco nos nossos dias. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Sobre a segurança que nós encontramos quando nós estamos no Senhor Jesus. Dentro do contexto, Jesus, ele chama seus discípulos após ministrar. Ele disse para que eles pudessem entrar naquela embarcação e passar para o outro lado, a outra margem. Tá? Jesus, ele tinha algo no coração. Ele sabia muito bem o que fazer naquele momento. Porque lá do outro lado, no final dessa história tão linda, ele chega numa cidade chamada Gadara, onde havia um homem ali, totalmente demonizado, e Jesus, ele cura aquele homem, ele liberta aquele homem, ele transforma a vida daquele homem. Eu quero dizer com isso que o Senhor sempre tem um propósito em todas as coisas. E Deus tem um propósito nessa noite na minha e na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Deus tem um propósito no meio da humanidade com tudo isso que nós estamos passando. Agora, o segredo de tudo é ser um momento bom ou seja ruim. O interessante e o mistério, o segredo, é estarmos com Jesus. O que nós podemos encontrar em estarmos com Jesus? Em tempos de dificuldade, nós temos a sua segurança, nós temos a sua proteção, nós temos o seu amor derramado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz no verso 40, que Jesus, ele enfatiza uma correção aos seus discípulos. Jesus, ele tenta corrigir os seus discípulos. Jesus, ele traz uma exortação. Quando os discípulos, no meio da dificuldade, do desespero, eles correm até Jesus. E alguém diz: mestre, não te importa que pereçamos? Será que não é isso que a humanidade está fazendo nos nossos dias? Será que não é esta pergunta que muitas pessoas hoje fazem ao Senhor? Será que não há um questionamento em relação a tudo isso que está acontecendo? Quando a nação ora, o povo ora, a humanidade ora, nós clamamos. E parece que as pessoas têm a intenção, o pensamento, elas têm algo em suas mentes dizendo: Deus não está nos respondendo. Eu quero te falar que até o silêncio de Deus é uma resposta. Porque no silêncio de Deus, Deus está dizendo: espera um pouco mais, aguarda um pouco mais, seja forte um pouco mais, seja mais diligente, seja mais paciente. E quando os discípulos acordam Cristo, Cristo questiona, dizendo assim: por que vocês são homens de pequena fé? Agora vamos entrar dentro desse contexto. Jesus pede: vamos passar para o outro lado. O mar, com certeza, estava calmo. Porque uma das maiores lições que o Senhor nos ensinou é que nós não devemos tentar a Deus. Que nós, sabendo do princípio, nós conhecendo o princípio do Evangelho, não devemos tentar a Deus. Nós sabemos que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas não é por isso que nós vamos entrar no meio de um tiroteio. Não é por isso que nós vamos subir no 13º andar de um edifício. Porque diz a Bíblia que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, e nós vamos jogar lá de cima, não vamos tentar a Deus. Significa que, porventura, se vier a acontecer alguma coisa, ali o Senhor será conosco. Lembre-se da última live, da oração de Josafá: se porventura algum mal nos sobrevier, espada, peste, juízo ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e clamaremos a ti, o Senhor nos ouvirás e o Senhor nos livrará. Esta foi a oração de Josafá, um texto que nós aplicamos e falamos na última live. Então, significa dizer que estar com Jesus não é estarmos isentos de perturbações, de dificuldades, de dissabores, desapontamentos. Não, significa que mesmo no meio das dificuldades, assim como ele estava lá no barco com os discípulos, ele estará conosco. Agora, uma das coisas que o texto nos mostra é que em muitos momentos, eu e você, vamos percorrer caminhos desconhecidos. Haverão caminhos de extrema calmaria, haverão caminhos de extrema prosperidade, haverão momentos de grande alegria. Mas em contrapartida,
também haverão momentos de muita falta, haverão momentos que nos sentiremos sozinhos, como que abandonados, no meio do deserto, momentos que nenhum dos nossos irmãos poderão fazer alguma coisa para nos ajudar, para cooperar conosco. Agora vamos tentar interpretar isso aqui. O texto não fala de uma desobediência, o texto não fala de um juízo por consequência de um pecado, porque o texto mostra bem claro aqui a questão da obediência. Os discípulos, no versículo 35 e 36, após a ordem de Jesus de partir para a outra margem, para o outro lado, a Bíblia fala que eles obedecem a Jesus. Eles entram no barco, assim como também Jesus. Eles começam uma caminhada para a outra banda. Eu sempre digo que o começo de uma caminhada é apenas um passo. É apenas uma obediência a uma ordem de Jesus. E os discípulos, em obediência à ordem de Jesus, eles começam aquela caminhada, eles partiram para outra banda. Mas a Bíblia fala que de repente ocorreu no meio daquela viagem uma tempestade, que com certeza eles não esperavam que aquilo acontecesse. Isso pode ocorrer conosco. Uma má notícia que você não espera. Acordar pela manhã e ver aquela notícia ruim. Chegar na empresa e pedir para você se recolher ao RH e assinar a sua carta de demissão, ou então assinar a sua rescisão de contrato. Aquilo que estava tudo certo, como de repente começa a dar para trás. A situação do país que estava num crescente, na questão da economia, na questão do emprego que vinha num crescente, de repente vivemos essa onda de naufrágio, essa onda avassaladora que tem desestruturado as nações, os povos, até mesmo o nosso Brasil, o nosso país. Eu quero te falar que coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, coisas que não estão na nossa vontade, coisas que nós não queremos passar, nós teremos que passar. Mas diante de tudo isso, olhemos para o texto. Jesus quer que nós entendamos que Ele está conosco. Quem está compreendendo, diga amém. Os discípulos, eles parece que não entendiam. Mas eu quero te falar que o Cristo estava ali. Jesus estava ali. Aquele que havia dado a ordem para passar para o outro lado estava ali. Ele não os abandonou, Ele foi com ele. Eu quero te dizer que nós somos respaldados pelo poder da palavra de Deus, do chamado. Nós somos respaldados por tudo isso. Cristo estava ali. E Cristo com certeza ele tinha poder para lhes trazer uma solução. Eu quero te dizer que Jesus, Ele tem a resposta para todas as questões da nossa vida. Agora, o que eu vejo aqui de importante é a questão da obediência. E a obediência é algo muito individual. É algo que faz parte de um grupo quando todos aceitam ali aquele propósito, aceitam aquela ordem. Mas é algo muito individual. Mas a obediência é aquilo que é capaz de trazer exaltação para o ser humano. A obediência é aquilo que agrada a Deus. Em Deuteronômio 28:1 diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e terdes o cuidado de guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus vos ordena, Ele vos exaltará sobre todas as nações da terra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que eu vejo no texto? A questão da obediência, que a obediência ela é individual. Eu percebo que quando você obedece, nada pode te parar. Quando você obedece, você caminha para frente. E quando você obedece, Deus te traz exaltação. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Mesmo no meio da tormenta, da tempestade, a obediência é o princípio principal para que nós possamos suplantar as nossas adversidades, permanecer no Senhor confiando e crendo. É o princípio principal para que nós possamos conseguir a vitória no meio das lutas que se levantam contra nós. Eu vejo uma verdade no texto, que não devemos questionar a Deus no meio de uma situação de grande dificuldade, porque estamos simplesmente obedecendo. Porque o texto não me mostra nenhum discípulo ali questionando a Jesus, dizendo: mestre, o que houve? Houve sim uma exclamação de apavoramento, de desespero, quando disseram: não te importa que pereçamos? Mas até aquele momento havia uma obediência totalmente fundada numa ordem que Jesus havia dado: vamos passar para o outro lado. E eles simplesmente obedeceram a Jesus. Mas diz a Bíblia que no meio daquela caminhada
daquela viagem fluvial. Uma tempestade vem e começa a assolar aquele barco. Quando eles menos esperavam, talvez seria a hora de alguém questionar: poxa, mas ele deu a ordem. Será que ele não sabia disso? Ele deu a ordem, por que nós estamos passando por isso? E alguém foi lá questionar. Ali foi alguém questionar naquele momento. Teve obediência lá atrás, mas depois teve um questionamento. Mestre, não te importa que nós venhamos a perecer? Amados, eu quero falar contigo sobre obediência nessa noite. Eu quero dizer para você que a obediência é o caminho para a vitória. A obediência é o caminho para a salvação. Eu quero dizer que Deus é Pai. E tudo aquilo que Deus nos diz, tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito é o que vai ser comunicado nesta terra, nesta vida. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é fortalecimento. Em Provérbios 4, no verso 20 ao 22, está dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, porque são vida para quem o acha e saúde para o corpo. Ata-os no teu coração e não deixe apartar-te dos teus olhos, diz o Senhor. Eu quero te falar que a obediência a uma instrução divina é capaz de gerar o milagre. Todo milagre que percorre a Bíblia Sagrada, desde a criação do homem, é precedido de uma palavra, de uma ação divina, e é precedido da compatibilidade do homem juntamente com Deus. Então, se Deus fala, nós obedecemos. Se Deus ordena, nós nos submetemos. A obediência não é fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. É fazer aquilo que eu não gosto, porque eu estou debaixo de uma submissão a uma voz de Deus. Aquilo que está na sua palavra. Não é o filho que diz ao pai o que fazer. É o pai que diz ao filho aquilo que ele tem que fazer. E quantas vezes não damos valor a uma palavra, não damos valor a uma exortação, não damos valor a uma ordenação de Deus. Até mesmo aquilo que é colocado em nossas mãos, parece que nós somos tão grandes, tão maiores do que aquilo que foi colocado em nossas mãos. Eu quero falar uma coisa: nenhum negócio é pequeno e nenhum dever é maior do que ele. Nós temos que dar importância às mínimas coisas. Eu sempre digo uma coisa para a nossa congregação: vejo Deus até numa caixa de fósforo. Seja obediente. O texto fala de uma fé obediente. Não adianta você dizer eu tenho fé e você não ter obediência. Em muitos momentos, Deus ele vai nos cobrar uma fé obediente. Ou seja, vamos nos lembrar de Cristo agora. Cristo, antes de chegar no Gólgota, ele faz uma oração para Deus. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se todavia que não, que seja feita a tua vontade. O próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar dessa forma: que seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Quem entendeu? Dá uma glória a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é o melhor. Em Isaías 1,19, a palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então o segredo aqui é fé, uma fé obediente. Eu quero voltar um pouco lá atrás, na antiguidade, um tempo que eu não vivi nem você viveu, mas que nós podemos percorrer com os relatos da história. Muito lá atrás, na época do iluminismo, havia uma guerra muito grande entre o fideísmo e a razão. Ou seja, o racionalismo. Fideísmo versus racionalismo, racionalismo versus fideísmo. O que é racionalismo? É a nossa inteligência. Aquilo que nós entendemos pela vida, a nossa experiência. Aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós vivemos. O racionalismo nada mais é do que a nossa inteligência sendo iluminada pela luz natural da razão que há dentro de cada um de nós. Com aquilo que nós começamos a aprender da vida, com aquilo que nós estudamos, com as coisas que são colocadas dentro de cada um de nós. Já o fideísmo é o nosso ser tomado por Deus, pela sua palavra, pela fé em Deus e na sua palavra. Quando nós analisamos fideísmo e razão,
Uma coisa é diferente da outra. Racionalismo é a nossa razão colocada em prática. Não tem como explicar o sobrenatural. Não tem como entender o sobrenatural. É por isso que Paulo diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, as coisas do sobrenatural. Não consegue entender. Porque ele está no racionalismo, ele está na sua própria razão. Mas entra o fideísmo, que é o nosso ser entregue a Deus. É a nossa crença, é a nossa convicção de fé. É a nossa convicção daquilo que Deus fala ao nosso respeito. Diante de algumas coisas da nossa vida que nós vamos viver, circunstâncias, diante desse momento que o mundo vive, debaixo dessa chuvarada, dessa enxurrada, tempestade de vírus, de bactéria, debaixo dessa tempestade de casamentos que estão sendo destruídos, famílias desassociadas, empresas fechando, sonhos sendo lançados fora, pessoas dando cabo da própria vida. Nós temos dois temas que convivemos com eles diariamente diante das lutas que nós passamos, diante das adversidades e dos momentos difíceis que nós vivemos hoje. O fideísmo e o racionalismo. Nós temos que entender isso aqui. São duas linhas de pensamentos muito fundamentadas nos nossos dias. Hoje nós percebemos atitudes sem equilíbrio das mídias. Por exemplo, isso aqui, queridos, é algo social. Cada um aqui, na sua rede social, coloca o que quer. E nós percebemos isso. A divisão entre o fideísmo e o racionalismo. São duas linhas de pensamentos sem equilíbrio. Redes sociais, mídias. Cada um fala o que quer, mas não tem entendimento do que está falando. Porque as pessoas elas querem voar somente com uma asa. Tem que haver um equilíbrio entre a fé e a razão. Essa é a grande verdade de Deus ter criado o ser humano. Deus te dá uma capacidade. Eles tinham uma capacidade. Pedro era um exemplar pescador, exemplar profissional. Ele conhecia o mar da Galileia com a palma das suas mãos. Ele conhecia aquela embarcação. Mas o Senhor queria ensinar que precisava haver um equilíbrio entre a fé e a razão. Que quando a razão não consegue, a fé entra. Quando o ser humano não consegue, ele tem que aprender a depender de Deus. Que para Deus nada é impossível, que nós temos uma capacidade que é muito limitada. Que é muito limitada, queridos. Hoje nós vivemos um momento, sabemos que devemos ter precaução, devemos ter cuidados para não adquirir esse vírus. Sabemos que aquele que rouba pode ir para a prisão. Sabemos que aquele que adultera pode ter o seu casamento desfeito. Sabemos que aquele que furta, aquele que mente, sabemos que isso é pecado. Vivemos a vida e sabemos que para tudo há um antídoto. Para muitas coisas o antídoto é Jesus. Para outras é a nossa própria atitude. Mas a grande questão é que existe uma solução. Então eu vivo pela razão. Eu tenho conhecido o que está acontecendo, eu tenho sabido o que está acontecendo. Eu não posso tentar a Deus. Eu tenho que guardar os princípios, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que procurar não andar em aglomeração. Eu tenho que lavar minhas mãos. Eu não posso tocar com as minhas mãos nos meus olhos, nos meus lábios, no meu nariz, na minha boca. Eu tenho que, quando sair e voltar, deixar a minha roupa e tomar um banho. Eu tenho que tomar cuidado com meus pertences pessoais. Até aí tudo certo. Nós temos a nossa razão. E a nossa razão diz que não tem antídoto. A nossa razão diz que não tem a solução. Mas a nossa fé diz que tem. A nossa fé fala que Jesus é a solução. Porque a fé, ela fala das coisas de Deus. Que apesar de dificuldades, que apesar de tormentas que nós passamos, confiar em Deus é a melhor coisa para a sociedade nos nossos dias. Foi como eu iniciei essa ministração. O Brasil está que nem o povo no deserto, dependendo único e exclusivamente de Deus. Nós estamos hoje no meio de uma embarcação e a tempestade tem nos assolado, mas eu quero dizer para você, meu querido, Jesus está nesse barco, a embarcação está ali, mas Jesus está ali, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, e por pior que seja essa tempestade, essa assolação, essa ventania, eu quero dizer que a sua casa vai permanecer de pé. O Brasil vai passar por isso e vai se fortalecer. O Brasil não vai ser destruído, você não vai ser destruído por esse vírus, porque Jesus está nesse barco, queridos. Essa é a grande questão. A fé fala das coisas de Deus.
daquilo que Deus pode fazer. Mostra que Deus é o Deus do impossível. A fé fala daquilo que o profeta Isaías escreveu no capítulo 64, versículo 4, porque a fé era vivida desde a antiguidade, quando ele escreveu e disse, porque desde a antiguidade, nem com olhos se viu, nem com ouvidos se ouviu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O profeta Isaías, há muito tempo atrás, entendeu isso, em trabalhar naquilo que estava entre a razão e entre a sua própria fé. E a fé fala das coisas de Deus, de você buscar a Deus de todo o seu coração, mesmo no meio da sua adversidade, entendendo que no meio da prova da luta, você buscando a Deus pela sua fé, Deus te trará crescimento, derramando virtudes, experiência sobre a sua vida. E você crerá que Ele pode intervir ao teu favor a qualquer momento. Nós estamos clamando por um milagre no Brasil. Presta bem atenção. Em pouco tempo tudo vai se normalizar. Em pouco tempo tudo vai entrar na ação normal das coisas. E você não vai ser atingido. O Senhor, Ele será contigo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer aquilo que cabe a nós fazer. Façamos a nossa parte. E Deus, com certeza, fará a parte dele. Eu não posso questionar a Deus. Eu não posso obrigar a Deus a fazer um milagre se eu não estou fazendo a minha parte. Quem está compreendendo, diga amém. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir princípios e eu tenho que entender o que Deus tem para a minha vida, a ordenança que Deus tem para a minha vida. Foi o que os discípulos fizeram. Eles disseram, vamos passar. Eles não perguntaram. E eles passaram. Mas no momento da tormenta, um ali questionou, mestre, te importa que pereçamos? Talvez seja essa pergunta que o mundo tem feito. Aonde está Deus nesse momento? Um dia um jovem conversando comigo, e eu pregando o evangelho para ele numa favela, eu pregando o evangelho para ele no meio de uma toca, de um lugar onde se vendia droga. Ele perguntou para mim, se Deus existe, por que tanta desgraça que acontece no mundo? Naquela época, o mundo foi invadido por uma cidade, por uma notícia muito ruim, onde um forte furor da natureza veio sobre todo o Suriname. E ali muitas pessoas morreram. Uma notícia muito triste que invadiu e permeou a alma de toda a nação mundial. Eu disse, Deus estava exatamente ali, indicando que Ele deveria ser o único a ser adorado, indicando que Ele não divide a glória dEle com outros deuses, indicando o caminho por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio dos seus mandamentos. Deus estava ali. Porque eu te pergunto, onde é que Deus não está? Deus está em todos os lugares. Provérbios 15:3 está escrito que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Só cabe a nós não questionarmos. Cabe a nós simplesmente obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Porque existe um plano de Deus na sua vida. E o plano de Deus na sua vida é maior que os seus problemas. Deus na sua vida é maior do que o gigante que se levanta. Deus na sua vida é maior do que esse vírus que está assolando a humanidade. Agora, entra a razão. E na razão entra o medo. E o que é o medo? O medo é uma lente que aumenta o tamanho das suas lutas. O medo é uma lente que aumenta o tamanho do teu gigante. O medo é uma lente que te faz fraco e o seu oponente mais forte. E o que é a coragem? A coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é aquilo que eu tenho que ter como cristão para poder vencer as adversidades da vida. E eu só vou ter isso quando eu declarar a minha fé, não somente através das minhas palavras, mas através das minhas atitudes. Porque a fé é a luz que revela a grandeza de Deus e o tamanho do milagre que Deus há de fazer na tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus, queridos. A fé é a luz que revela a grandeza de Deus e o tamanho do milagre que Deus está por fazer no nosso Brasil, no nosso país, na humanidade e também na sua vida. Se você quer dar uma glória a Deus onde você está. Existem promessas de Deus, promessas de proteção, de provisão para aqueles que nele confiam. Em Marcos 9:23 está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Eu quero te falar que o nosso Deus não está insensível ao que está acontecendo na humanidade. Ele espera alguma coisa. Ele espera um arrependimento. Ele espera uma atitude da igreja, de jejum, de oração. Ele espera que a igreja ela mude as suas ações a partir desse momento.
Que a igreja o busque mais, que a igreja fale mais de Jesus, que a igreja fale mais do inferno e do céu, que a igreja fale mais de pecado e de salvação, que a igreja fale mais das obras do inimigo. Ele espera que a igreja seja mais sensata, que a igreja tenha mais intimidade, que a igreja faça mais a sua vontade, não a de si própria. Que a igreja seja dirigida pelo Espírito Santo e não pelo homem. Talvez você que está me ouvindo, uma das coisas que Deus espera de você, e você é um líder, é que você pegue a chave do teu ministério e entregue na mão de Deus para Ele dirigir o teu ministério, dirigir a sua igreja, dirigir a sua célula. Que você pegue a chave da tua casa, entregue para Deus dirigir a sua família. Porque diz a Bíblia em Salmo 37:5, entrega pois o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele o fará. O nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia fala que Deus, Ele não muda. Em Hebreus 13:8 temos essa palavra. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aquele Jesus que estava naquele barco, é o Jesus que está no barco da tua vida hoje. Quem crê, queridos? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Deus diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo. Deus é um Deus de caráter. Deus é um Deus de princípio. Deus, Ele não muda. O amor continua sendo o mesmo. A misericórdia continua sendo a mesma. Eu me recordo que em Reis, o profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias, por uma direção de Deus. Ele traz um juízo para Ezequias. Ele entra no palácio e diz assim: eu vim aqui da parte de Deus e trago uma palavra para você. Deus manda você arrumar a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. A Bíblia fala que quando Isaías está se retirando, Ezequias ele coloca a cara na parede, ele começa a chorar. Mas chorava, colocou a cara na parede em sinal de humilhação. Já começou a haver uma mudança naquele momento. O juízo de Deus trouxe uma mudança, o coração ficou quebrantado, pensou nas suas falhas, pensou nas consequências e ele ora: Senhor, lembra-te de mim, quando fiz aquilo que era reto nos teus olhos, quando andei com retidão nessa terra. Diz a Bíblia que Deus vai até Isaías e fala: volta lá, diga para o meu servo que eu vi a sua aflição, que eu vi as suas lágrimas, e eu estou acrescentando ele mais 15 anos de vida. Isso é o que Deus quer da igreja. É o que Deus quer de você, meu querido. É o que Deus quer do mundo, do universo. Que haja um arrependimento. Que os olhos sejam voltados para Deus. Eu sou o Senhor e não mudo, diz Deus. Eu não vivo daquilo que eu sinto. Eu não vivo daquilo que eu acho. Eu não vivo daquilo que você fala, ou as pessoas falam da minha vida. Mas eu vivo daquilo que está escrito. Que mesmo no meio da tormenta, Deus está comigo. O que Jesus mais queria é que os discípulos pudessem permanecer em paz ali. Porque Ele estava ali no meio daquela embarcação. Ele estava ali conduzindo aquela embarcação. Eles estavam diante de uma ordem de Jesus ali, queridos. O que Ele queria é que eles pudessem calmamente, tranquilamente enfrentar aquela situação. Entendendo que aquele barco não ia sucumbir, porque Jesus estava ali. O que diz o Salmo 125, verso 1? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Em Salmo 20, verso 7, Davi disse assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero fazer uma pergunta: em que você confia? No que você verdadeiramente tem confiado? O verso 37 fala que as ondas elas vinham sobre o mar. Elas pegavam pelo mar e vinham sobre o barco, aliás, me desculpe essa falha. Elas passavam por sobre o barco. As tribulações invadiam. Daquelas águas invadiam aquela embarcação. Eu tento imaginar os discípulos ali, olhando para cima. Porque o texto fala que as ondas passavam por sobre o barco. Então, o que acontece naquele momento? Virou algo atingível para eles, inalcançável para eles. Estava acima do seu limiar de capacidade de raciocínio, de alcance, de dominar aquela situação. Mas eu quero te falar, se as ondas da tribulação, do mar da vida estão invadindo a sua vida, fica tranquilo, porque Jesus está contigo. A promessa de Deus para aquele que anda com Ele está em Josué 1,3. Quando Deus falou para Josué: assim como fui com Moisés,
eu serei contigo, eu não te deixarei e não te desampararei. Jesus veio e Jesus decretou essa promessa. Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora, preste atenção. Os discípulos, com certeza, tentaram todos os recursos, mas o que fez a diferença foi que eles levaram Jesus naquele barco. Eu sempre falo, é uma atitude muito sábia, é uma atitude coerente você caminhar com Jesus. Porque quando você caminha com Jesus, você pode dizer, como disse Davi no Salmo 23, no verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso quando você caminha com Ele, porque esse é o Salmo de ouro. Quando ele fala: o Senhor é meu pastor, significa que ele é uma ovelha, e a ovelha, ela é guiada pelo seu pastor. A ovelha, ela é protegida pelo seu pastor. Por isso ele fala: nada me faltará, porque Deus não deixa faltar nada para os seus. Quem recebe, diga amém. No meio da adversidade, da luta, muitas pessoas temendo, mas a Bíblia fala em João 6,37, aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma os lançarei fora. Você está entendendo que você está guardado, você está protegido, a sua casa está protegida pelo Senhor? Se você quer, levanta a tua mão e dá um glória a Deus, queridos. Então, estar com Jesus no barco significa e implica estar em segurança, estar guardado, estar protegido. Lembra do Salmo 91 mais uma vez? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estar com Jesus é você encontrar refúgio, é você encontrar socorro na hora da tua angústia ou tribulação. O Salmo 46, no verso 1 diz: o Senhor é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aí eu digo que o discípulo que foi lá, talvez questionando, entendeu isso. Espera um pouquinho, o mestre está aqui. Gente, calma, Jesus está aqui. Eu quero falar para você que Jesus é o dono do mundo. Eu quero dizer para você que Deus é o dono deste mundo. A Bíblia fala no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence os céus e a terra, o mundo e todo ser que nele habita. Meu irmão, o católico é do Senhor, o espírita é do Senhor, o evangélico é do Senhor, o bandista é do Senhor, todos somos do Senhor. O Senhor está nesse mundo, entenda isso. Vamos recorrer a Ele. Vamos recorrer como o discípulo foi lá e falou: mestre, não te importa que pereçamos. Nós podemos simplesmente, talvez você não saiba orar como outras pessoas, talvez você não tenha uma oração, que é uma oratória bonita, uma retórica, não. Mas Deus quer que você fale do seu coração. Deus quer que você mostre para Ele a sua fraqueza, que você diga para Ele assim: Deus, eu estou aqui, me perdoa, mas julga isso para mim. Olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão fazendo com a nossa igreja, olha o que estão fazendo com a célula. Estão tentando destruir meu casamento, a minha família. Não é dessa forma que o Senhor age. Estão tentando destruir a minha vida. Olha as pessoas jogadas na rua, Deus. Olha em cada esquina os drogados, Senhor. Os mendigos, Pai. Olha o que está acontecendo com os hospitais. Quantas pessoas têm perdido a vida por causa desse vírus que está infectando o nosso país e o universo, Senhor. Você pode, querido, com palavras simples, porque a oração que Deus quer é aquela que vem do seu coração. Davi, ele exclamou: Senhor, que as palavras que saem dos meus lábios e os pensamentos do meu coração sejam sempre agradáveis diante de Ti. Então, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Não pula desse barco não, meu irmão. Não deixa a igreja não. Não deixa Jesus não. Não sai da posição que Deus te colocou. Sabe? Não curva na unção que você recebeu, no prato que você comeu. Sabe? Lembre daquilo que Deus fez na sua vida, de quando foi que Deus te encontrou. Porque eu vou te dizer, eu tive encontro com Deus no pior momento da minha vida. E às vezes Deus nos leva a certas situações para que nós possamos recordar de onde foi que Deus nos tirou. Nunca se esqueça de onde foi que Deus te tirou. Nunca perca o seu primeiro amor. E nunca abandone. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estiver no barco, o barco não vai afundar. Se os discípulos pulassem naquele mar bravio, eles morreriam afogados. Não chegariam ao outro lado. Mas eles não pularam. Eles interpelaram Jesus, até que interpelaram. Eles foram confrontados por Cristo na sua fé, foram. Mas eles fizeram a coisa certa. Eles disseram: Jesus, não te importa que nós pereçamos? Então, querido, fica nesse barco. Fica nessa fé. Obedece essa palavra. Vai passar.
Um tempo novo vai chegar. Deus está te dando maturidade. Deus está te dando experiência. Deus está te trazendo crescimento. Eu quero te falar que a sua célula vai frutificar. Não importa se a sua célula é hoje só você e a sua família. A sua igreja ela vai crescer. Continua fazendo o que é certo. Continua obedecendo. Que na obediência vem exaltação. Na obediência vem a bênção de Deus. Eu quero dizer que pode vir o coronavírus. Vai passar e vai vir outros, queridos. Pode vir muitos outros. Mas eu quero dizer que enquanto Cristo estiver nesse país, esse país não vai sucumbir. Esse país não vai afundar. Enquanto Cristo estiver na sua vida, você permanecerá firme. Você permanecerá inabalável. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem pode dar glória a Deus? E a outra coisa que eu quero te dizer, enquanto você estiver no Senhor, estiver com Jesus, você sempre pode esperar um milagre. Por mais que seja difícil, por mais que seja a tua dor, por mais que as noites tenham sido longas, Deus ele vai te dar força a cada momento. Abraão esperou 25 anos por um milagre. Há quanto tempo você está esperando? A palavra de Deus diz, em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E por que você está pensando em jogar a toalha? Por que você está pensando em desistir? Você sabe o que tem por detrás de tudo isso? A coroa da vida, ela envolve princípios, ela envolve salvação tua e da tua família, ela envolve prosperidade, ela envolve a honra de Deus na sua vida. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que suporta. O que você está passando é uma provação, mas eu quero dizer, qual foi o dia que Deus deixou de te sustentar? Qual foi o dia que Deus não te sustentou? Qual foi o dia que Deus não te guardou? Quantos livramentos Deus te deu até de morte? E você pensando em pular fora do barco? Você pensando em mergulhar no mar da vida? Aqui você tem a proteção. Aqui você tem o salva-vidas que é Jesus. Mas no mar da vida você não tem ninguém. Porque enquanto Jesus estiver contigo, você com certeza terá tudo. Ainda há esperança, queridos. A esperança para esse mundo. A esperança para o Brasil. Lá fora as pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para você que para o crente, a esperança se renova dia após dia. Eu quero te falar que vale a pena você confiar no Senhor. Vale a pena você andar com Jesus, você esperar no Senhor. Que quem espera no Senhor sempre alcança. Presta bem atenção. A luta é a prova de que você ainda não foi derrotado. A luta é a prova de que você ainda não foi derrotado. Então continua lutando. Eu não posso pensar de uma outra forma. Eu não posso entender, queridos, um filho de Deus dizendo assim, eu sou um fracassado. Você não pode ser um fracassado, eu vou te falar por quê. Porque você é filho de um vencedor. Louvado seja Deus. Você não pode ser um fracassado porque você é filho de um vencedor. Louvado seja o nome de Yeshua Aramarrija. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo é um homem corajoso. Ele disse em Romanos capítulo 8, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por intermédio daqueles que nos amam. Daquele que nos amou. Jesus, queridos. Eu quero dizer para você que mesmo que você não compreenda, vale a pena você continuar. O barco da história estava quase que afundando. Eram pescadores, eram profissionais, conheciam o mar, conheciam o barco, mas naquele momento, o conhecimento que eles tinham já não lhes valia para mais nada. Já não adiantava mais nada, porque aquilo que eles viviam naquele momento superava tudo aquilo que eles haviam visto durante toda a sua vida. E vai chegar um momento na minha e na sua vida que será de superação. Que nós vamos vivenciar coisas que vai superar tudo aquilo que a gente já tinha visto. Você acha que você já viu tudo? Não viu, nem eu. Muita coisa ainda está por vir. É apenas o princípio das dores. Você acha que a tua experiência vai te levar a algum lugar? Vivemos muitas das vezes o desconhecido. Andamos no desconhecido. A diferença é que viver o desconhecido e andar no desconhecido com Jesus nos levam à vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus, queridos? Então os discípulos, eles conheciam aquela embarcação. Eles já sabiam o tamanho daquele problema. Mas para que eles pudessem vencer aquela adversidade, eles precisavam conhecer quem estava com eles naquele momento. No verso 41, na parte B, que nós lemos, o último versículo lido, eles falam assim, quem é este que até o mar e o vento desobedecem? Perceba bem, será que eles conheciam Jesus a fundo? E no versículo 40 eu pergunto, onde é que está a sua fé? Qual que é o tamanho do seu Deus?
Qual é a força do seu Deus? O povo da antiguidade dizia: tu és Deus nas alturas, na tua destra há poder, a majestade, só tu opera milagres. O Salmo 19, no verso 1, Davi exclamou assim: olha, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As nações que tu formaste virão e se prostrarão perante a tua face. Será que é esse Deus que nós servimos? Eu quero te falar, é esse Deus que está no barco contigo, que jamais perdeu uma batalha, o grande Jeová Tsebaô, o general dos exércitos e o médico dos médicos, aquele que até mesmo a natureza obedece. A natureza obedece. Não se declare um fracassado, um perdedor, porque você é filho de um vencedor, existe um DNA de vencedor sobre a sua vida. Deus te escolheu para vencer. O barco estava afundando, mas Jesus estava ali. Eles precisavam conhecer um pouco mais Jesus. Para muitos, Jesus está muito atrás, queridos. Naquele momento, os discípulos precisavam direcionar a visão deles para aquilo que verdadeiramente tinha sentido. Quando você olha para o obstáculo, você deixa de olhar para o objetivo. Quando você fala mais do mal, você fala menos do bem. E é o que acontece hoje em dia. Eu vi um filme chamado Lágrimas do Sol. No final desse filme apareceu uma faixa dizendo assim: o mal só vai prevalecer se os bons nada fizerem. E eu vi ali uma verdade espiritual. Porque, queridos, o bem hoje é a maioria, mas que porém está em silêncio. E silêncio não se fala e também não se escuta. Nós precisamos falar das misericórdias e da graça de Deus. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos orar dentro das nossas casas, profetizar, levantar atos proféticos de cura, de libertação, liberar uma unção de milagres sobre esse mundo, porque há poder na oração. Jesus disse: se dois de vós porventura concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura vier a pedir sobre a terra, em meu nome o meu Pai vos concederá. E é sobre isso que eu quero te convidar, daqui a alguns segundos, a estar orando juntamente comigo. E Deus vai nos honrar. A nossa fé, ela vai ser provada. Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, passaram por um processo. O rei levanta lá a estátua, pede para que todos se prostrem. Eles não se prostram, continua naquele processo. Teve um tempo. O rei fala: vou oferecer 7 vezes mais se não me obedecerem. Eles disseram: olha, a gente não vai deixar de adorar a Deus. A gente não vai deixar de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Se Ele quiser nos livrar, mas se não, vamos para a fornalha. E assim, queridos, que deve ser. Deus vai provar a nossa fé. Mas quando eles foram jogados na fornalha, Deus não os abandonou. O que eu quero dizer com isso? Deus não abandona quem tem compromisso com Ele. Deus não abandona quem o adora em espírito e em verdade. Deus não abandona aquele que coloca Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Deus não abandona aquele que renuncia ao aconchego do seu lar muitas das vezes. Aquele que renuncia a um passeio para estar servindo e adorando a Deus. Deus não abandona aquele que anda com Ele no barco. Eles foram para a fornalha, mas quando o rei analisa e olha, ele percebeu que eles não estavam sozinhos. Lá no meio daquela fornalha, o quarto homem da fornalha estava com eles. O próprio Deus estava ali, protegendo, guardando e sendo glorificado por eles. Eu quero te falar, irmãos, que assim está Deus hoje. Ele está com a sua igreja. Ele está contigo aí. Ele está comigo aqui. E Deus vai nos trazer o livramento. E o nome dele vai ser glorificado. Eu quero dizer que Deus é bom, mas nós temos que ousar em nossa fé. Os discípulos estavam, em certo ponto, atormentados. Eles acordaram. Nós precisamos ter essa consciência. Se Jesus falou, vai, meu irmão. Se Ele te dá uma palavra, continua. Está difícil, mas você tem uma palavra. Você tem um chamado. Você nunca vai estar sozinho. Deus, Ele vai respaldar o seu chamado. Vai respaldar a promessa que Ele deu para você. Ninguém pode impedir, porque quando Ele te chama, Ele te orienta, Ele te manda aí, Ele já executou um plano. E o plano de Deus na sua vida não vai ser frustrado. O plano de Deus para a igreja de Cristo não vai ser frustrado. Olha para o nosso irmão Jó. O Espírito Santo me lembra Jó nesse momento. Ele perdeu tudo. Deus deu 2 vezes mais para ele. E no final do livro dele, no capítulo 42, no verso 2, ele falou assim: Deus, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo.
Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? Os teus planos vão ser frustrados. Vou te falar por quê. Deus um dia sonhou contigo. E quando Ele sonhou, Ele passou a te projetar. Ele projetou cada pequeno detalhe do teu corpo. Como seria a cor da tua pele, a sua altura. Até mesmo o seu nome Deus já sabia. E Deus te escolheu, queridos. Deus te trouxe salvação. Entregou o seu único filho Jesus para morrer por você e por mim numa cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos nele exercer fé e crer. E assim obter a vida eterna. Está difícil? Dá glória a Deus. Está bem? Dá glória a Deus. Continua. Deixa falar da sua vida. Deixa tentar te humilhar. Deixa tentar destruir o teu ministério. Meu irmão, Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Você vai chegar a lugares inimagináveis. Eles vão ter que entender que você serve a um Deus vivo. Tem muita gente que vai morrer frustrada. Porque durante toda a tua vida quis ver o teu mal. Quis ver você numa sepultura. Sua família destruída, seu casamento destruído, seu ministério destruído, as portas fechadas. Tem muita gente que sempre torce pela sua derrota. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Jesus torce pela tua vitória. Enquanto tem muitos que são contra, Jesus é contigo. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus, queridos? Eles estavam no barco ali. Todos com descrédito. Em certo momento. Apavorados, como nos dias de hoje. Mas a diferença foi que Jesus estava no barco. Eu quero trazer um segredo para você. Como tem sido as suas noites? Como tem sido o seu dia? A paz no teu espírito, no teu coração? Verso 38, tenta me explicar isso. No meio de uma tempestade, Jesus simplesmente dormia. Jesus, ele descansava. Qual que é o segredo aqui? O que eu aprendo com Cristo? É que aquele que tem compromisso com o Senhor não tem nada a temer. Aquele que tem comprometimento com o Senhor não tem nada a temer. Porque Deus se compromete com aquele que é obediente, que tem compromisso com Ele. Há segurança quando nós estamos no Senhor. Jesus estava ali, queridos, eles não pereceriam. Amados, quantas promessas na Bíblia nós temos de proteção? Quantas promessas na Bíblia nós temos de livramento? O Salmo de número 121, Davi disse assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Depois ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No versículo 5 ele fala assim, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. No verso 7 ele fala assim, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Quem recebe, diga amém. Olha só. Promessa de proteção, de nos guardar, a nós e também a nossa família. Como que está a tua vida, queridos? Entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Reconcilia-se com Ele nessa noite. Faz uma aliança com Deus nessa noite. Eu quero dizer para você, queridos, que se você entregar tudo para Jesus, se você chamar Ele para a sua vida, para o teu coração, Ele vai até você. Sabe? Comece a andar com Ele novamente, você que parou. Comece. É tão triste andar sozinho. Você pode ter milhares de pessoas do teu lado, mas se você não tiver Jesus, tu está sozinho. Tu está no meio do mar revolto. E vai chegar uma hora que ninguém vai poder fazer nada, nem você. E a quem você vai recorrer se ele não está no barco? A quem você vai? Como é que você vai lá no quarto se ele não está na tua casa? Como é que você vai tentar encontrar ele se ele não está no teu coração? Reconcilia-te. Jeremias 4, verso 4. Até quando andarás vagueando, ó Jerusalém? Arrependa-te e volta-te para o Senhor. Retira de ti as tuas abominações. Essa noite é a noite de você decidir. É melhor andar com Jesus do que sem Ele. Porque se você fala assim, olha, está ruim com Jesus, eu te pergunto, imagina sem Ele. O que nos diferencia é a nossa fé. É a palavra de Deus que é lançada sobre as nossas vidas. Talvez você esteja passando hoje uma tormenta como eles passaram, mas confie no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero concluir, queridos, dizendo para você que nós temos que, em momentos de grande decepção, grande luta, clamar ao Senhor. Mas devemos saber esperar no Senhor. O salmista no Salmo 40, ele escreveu assim, esperei com paciência no Senhor,
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Ele fala de um tempo. Todos nós clamamos por um milagre. Eu quero dizer que o homem precisa de tempo, mas Deus não. A Bíblia fala no Salmos 90 que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para Deus. Então Deus não tem problema com o tempo. Mas eu quero dizer para você que nada está tão longe que não possa ser alcançado, nem tão perto que não possa ser tocado. Isso depende da nossa fé. Nós vivemos em um mundo onde existem guerras distintas. Todo mundo tem uma guerra. Se fala muito desse vírus, mas tem gente aí passando dificuldade no casamento. Tem rapazes, moças que querem se reconciliar. Os filhos estão separados dos pais. A empresa faliu. Está desempregado há anos, entrando já em depressão. Como eu disse na última live, quantas pessoas estão doentes, queridos? Então existem guerras distintas. Guerras criadas por nós mesmos, por desobediência à palavra. Guerras criadas por homens, pessoas que não gostam de nós, que querem o nosso mal, a nossa derrota. Pessoas que estão disputando conosco, talvez alguma coisa na vida, se não é para disputar nada. Guerras levantadas por circunstâncias e outras porque Deus permite. A maioria por consequência do pecado humano. Mas nós precisamos ter discernimento entre a fé e a razão. Colocar a nossa razão em pauta. Colocar a nossa mente para funcionar. O nosso coração. Procurar fazer as coisas certas dentro daquilo que nos cabe fazer, que é acreditar. E exercer a nossa fé ali. Colocar ali uma balança. Exercer a nossa fé e buscar Deus de todo o nosso coração. Buscar a saída, buscar servi-lo. Buscar em Deus a resposta para todas as questões da nossa vida. Aí você, quando faz isso, pode ter certeza que Deus está nos observando. E Deus está nos tratando no meio daquela prova, no meio da dificuldade. Deus está nos trazendo experiência. Deus está nos fortalecendo. Deus está nos observando. Deus está nos conduzindo para um momento de bênção, conduzindo a nossa história com um propósito maior. Com um propósito maior. Onde que eu encontro isso? Romanos capítulo 8, verso 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, quer sejam boas ou ruins. Deus é Senhor de tudo. Deus, Ele era o capitão, o comandante daquele barco, por intermédio de Cristo. Alguém poderia estar lá. Alguém poderia estar lá guiando aquele barco com uma bússola. Mas o Jesus que estava sentado era o comandante. Ali quem mandava era ele. E quando eles clamaram, ele levantou-se e disse ao vento e ao mar: aquieta-te e emudece-te. Eu quero chamar a tua atenção para juntos nós ordenarmos ao que está lá fora, para sair da geografia do nosso país, para ser banido desse mundo. Eu quero clamar você, chamar você, a tua atenção, para que nós possamos clamar, para que esse problema que você vive hoje saia da sua vida, que você saiba que Deus é Senhor de tudo, que você tire a ansiedade, o medo do seu coração, e que você possa aprender a confiar em Deus verdadeiramente, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você nesse momento. Eu queria que você pudesse chegar mais próximo de Deus por intermédio dessa oração. Que você pudesse se aproximar junto comigo. Que nós juntos pudéssemos apresentar o nosso coração a Deus. Apresentar nossas causas ao Senhor nessa noite. Depois dessa palavra, entenda que o melhor é andar com Jesus. Chegue-se mais próximo, onde você está no seu sofá. Cubra sua cabeça. Se onde você está você quiser se ajoelhar, na sua cama, no seu sofá. Se você está com a sua família e você quiser dar a mão para a sua família, eu quero te convidar para juntos nós orarmos ao Senhor. Fazemos uma concentração de fé nesse momento, por intermédio dessa rede social. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu me uno a todo este povo, a essa nação evangélica, a este homem, a essa mulher, de um credo diferente, mas que acredita no poder da oração, meu Pai.
Nós queremos declarar, Senhor, a falência desse mal que tem sobrevindo ao nosso mundo. Queremos declarar, Senhor, a queda de todos os inimigos do teu povo. Que caiam por terra agora, meu Senhor, os inimigos do teu povo. Que caia por terra agora toda barreira. Que todo principado, meu Deus, toda potestade, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra o nosso país, contra o universo, seja agora repreendido agora. E que caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa passar do teu sangue, do sangue do teu Filho nos umbrais das nossas casas. O Senhor venha proteger os nossos lares, proteger, Senhor, os nossos filhos, proteger, Senhor, os nossos pais, as nossas mães, irmãos, irmãs, a nossa parentela, os nossos anciãos. O Senhor venha proteger a todos. Queremos declarar que nós e a nossa casa ao Senhor serviremos. Queremos declarar, Senhor, que por pior que sejam as tempestades, das tentações que se levantam, o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nem mesmo forças para lutar na hora da adversidade, meu Pai. Eu quero, Senhor, te pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa consagrar os nossos lares nesse momento. O Senhor possa tomar cada lar aqui representado nas tuas mãos por esta pessoa que nos assiste e nos ouve e que participa dessa oração nesse momento. Dessa oração, eu quero te apresentar cada pastor que está alinhado conosco, te apresentar cada líder que está alinhado conosco, cada discípulo, discípula, cada homem e mulher de Deus que está alinhado conosco nesse momento, Pai, e te pedir sobre cada um a tua bênção. Vai, Senhor, quebrando todo o laço do passarinho. Vai tirando o anjo da morte. Vai, Senhor, guardando os nossos filhos, guarda as nossas crianças. Conforta e consola o coração daqueles que por esses dias tiveram grandes percas, Pai. Que o Espírito conforte e mostre a eles que Tu és soberano, que o Senhor sabe muito bem o que está fazendo, que tudo pertence a Ti, que tudo veio de Ti, que tudo nasceu em Ti, Senhor. Pai, eu quero declarar que portas se abrem. Eu quero declarar que a crise seja banida do nosso país. A crise governamental, a crise política, a crise social, a crise financeira. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te apresentar nessa noite a tempestade que essa pessoa está passando, o momento de dificuldade que essa pessoa está passando, Senhor, e te pedir, meu Deus, sobre ela a tua bênção, te pedir, meu Deus, sobre ela a tua misericórdia, te pedir sobre ela a tua graça, te pedir sobre ela a tua bondade. Unge-nos com teu amor nesse momento, meu Pai. Unge-nos, Senhor, unge a tua igreja, guarda o teu povo, guarda, Senhor, a tua igreja. Eu declaro que essa tempestade vai passar, porque o Senhor é aquele que tem poder sobre qualquer dominação que há no mundo. Porque o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu te peço, meu Deus, quebra esse vínculo do mal, Senhor. Quebra esse mal que está vindo sobre a terra. Quebra todo mal, toda potestade, todo principado. Que todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro sobre a tua igreja a tua bênção em nome de Jesus. Se você crê que você recebe a vitória pela sua fé, diga amém. Eu quero falar algo para você, é muito importante, que a gente tem que falar. Eu acabei de falar sobre Jesus estar no barco, sobre ele estar presente. A Bíblia fala em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz em João 11,25, que disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que eu quero dizer para você? Que Deus, por intermédio de Cristo, tem algo mais para a sua vida. Muito mais além do que a vida nessa terra. A vida terrena é importante, para que possamos deixar um legado? Mas a salvação é muito mais ainda. Como que nós conseguimos a salvação? Por intermédio do nosso arrependimento, da nossa crença e aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E a salvação, ela é um dom gratuito. Ela não depende de méritos humanos. A vida eterna não é dada por Deus segundo obras que alguém possa dizer que faça, mas é segundo a sua vontade divina, a sua autoridade e a sua misericórdia. É segundo uma confissão que o ser humano faz de uma aceitação. Porque a Bíblia diz em Romanos: se com a tua boca você confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. Então a salvação é resultado da graça de Deus, mas uma ação humana, provida de uma fé, que vai te fazer alcançar essa salvação. E para isso é necessário reconhecer que nós somos pecadores e entender que por causa do nosso pecado, nós estamos condenados à morte física e à morte espiritual. É por isso que eu quero convidar você a deixar Jesus entrar no teu barco, porque Jesus é o dom gratuito de Deus e por consequência dele vem a vida eterna. Se você compreendeu, meu querido, minha querida, eu quero convidar você nessa noite
para reconciliar a tua vida com Deus, para voltar para Jesus, você que está afastado dos caminhos dele. Eu quero convidar você, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a trazer ele para o seu barco, para o teu coração, para a tua vida. Ele vai mudar a tua história. A decisão que você pode tomar agora pode dimensionar o seu futuro e definir o seu destino. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Então, se você quer se reconciliar, independente de você não estar no templo, independente do teu pastor não estar aí do teu lado, Jesus está, o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu quero convidar você a voltar a sua vida para Jesus. Feche os seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, repita essa oração comigo. Eu te aceito como meu Salvador da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Jesus, escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida. Eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário. E eu te chamo, Jesus, para morar no meu coração e mudar a minha história. Diga amém. Louvado seja Deus se você fez isso. Eu quero te apresentar ao Senhor. Senhor, toma esta pessoa que se reconciliou nessa noite. Por intermédio dessa palavra simples, toma esta pessoa, Senhor, que aceitou a Ti como Salvador da sua vida. Guarda ela em Ti, que Teu Espírito venha guardá-la, livrar de todo mal, venha dar força para que ela continuar na presença, para que ela venha continuar no Teu caminho, Senhor, e que nenhum mal venha suceder à vida dessa pessoa, que a partir de hoje, o mal que havia, saia e bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre essa pessoa o sangue do Teu Filho, a Tua promessa, a Tua proteção e a Tua provisão, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E aquele que crê, diga que Deus te abençoe. Queridos, eu quero, assim, agradecer a todos aqueles que estão aí ligados, que estão participando. Domingo, às 20 horas, estaremos de volta nessa live, até que tudo se normalize e volte ao normal. Eu quero dizer que vai ser como no piscar de olhos. Deus tem coisas boas. Você está sendo guardado. Quem pode dar glória a Deus? Você está sendo protegido pelo Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Muito obrigado a cada um. Forte abraço, povo da Nova Vida. Forte abraço, povo evangélico do mundo, do Brasil inteiro. Forte abraço, ouvinte. Forte abraço, amigo do Facebook, católico, espírito, bandista. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E que a glória de Deus estabeleça um novo tempo nesse país, amém? Que Deus abençoe a cada um, tá? Se alguém quiser entrar comigo aí depois no particular, você pega meu contato aí, eu estou aqui à disposição, para dentro da minha condição humana, de trazer uma orientação e também orar pela sua vida, tá bom? O meu WhatsApp é 13 988 710942. 13 988 710942. Aquilo que tiver ao meu alcance, contem comigo em nome de Jesus. Forte abraço, Shalom Adonai.